Ainda não, só um minutinho. Tá. Então, bom dia. Nós vamos dar início agora ao último dia de apresentação do 26º Simpósio Rio Clarense de Educação, com os relatos de experiência, e é nessa sala nós teremos os relatos da educação infantil. Então, eu peço que todos mantenham os microfones fechados. As perguntas, elas acontecerão ao final de todas as apresentações. Cada apresentador terá 15 minutos e, quando tiver faltando 5 minutos, eu avisarei por meio de áudio, porque como vocês vão estar com a apresentação, vocês não vão ter acesso ao chat, tá bom? Então, a primeira apresentação, se você quiser colocar, Fabiana, pode projetar. Pronto, estava mutado, só um minuto. Coloca a tela cheia. Vamos lá. Então, a primeira apresentação, né, é Interação entre Turmas na Escola Luiz Martins, uma prática através do brincar, da professora Fabiana Barbosa e Caroline da Silva. Pode começar. Bom dia a todas e a todos. Como já foi falado, meu nome é Fabiana, né? Eu sou professora da Escola Luiz Martins, e esse trabalho foi feito junto com a professora Caroline, porém ela não pode estar presente, que ela vai apresentar um outro trabalho e não poderia estar junto, tá? Então, o tema já está aí, né? Que é uma interação entre turmas da Escola do Luiz Martins, tá? Uma prática através do brincar. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa escola. A Escola Luiz Martins Rodrigues Filhos, ela está localizada no Jardim Novo Wenzel. Ela é uma escola de educação infantil e fundamental, que vai do maternal 1 ao infantil 2 e do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E o que acontece? A prática de interação, ela vem acontecendo entre turmas também, né? Tanto na educação infantil como o fundamental. E aí, antes de começar, eu vou falar um pouquinho o que o Rego fala, né? Que é por meio do convívio que o ser humano se constitui, e somos o resultado da interação com o meio e que vivemos, tá? E essa interação vai trazendo o quê? A aprendizagem. A nossa prática foi constituída assim, nós em 3 professoras, a professora Sandra, do maternal 1, eu, Fabiana, professora do maternal 1B, e a professora Carol, do maternal 2. E logo desde o começo do ano, a gente fez um planejamento junto, porque a gente queria que houvesse essas interações entre os pequenos, né? Entre a nossa turminha. Então, desde o começo do ano, já foi feito o nosso planejamento e que em certos momentos do ano nós iríamos se encontrar. Aí tá. E o que aconteceu? Foram 56 crianças. A princípio, poderia olhar e falar assim, nossa, 56 crianças, elas são loucas, não vai dar certo isso aí. E muito pelo contrário. Como foi algo que vinha vindo sendo construído desde o começo do ano, as crianças já estavam habituadas e estavam calmas. E assim, quando eles se encontravam, era algo natural. E o legal dessa relação entre nós 3 professoras, eu, a Carol e a Sandra, que os alunos não era a minha turma do maternal 1, era todos nós éramos professoras de todas essas crianças. Então, eles tinham liberdade, na hora das brincadeiras e das experiências, de conversar e pedir ajuda para qualquer uma das professoras. E qual que era o objetivo dessa atividade, né? Que a gente focou no trabalho do brincar heurístico, com os elementos não estruturados da natureza. Só que antes disso, tendo planejamento, a professora Sandra e a professora Carol, muito engajada, eu não pude estar nesse dia, elas foram buscar os elementos da natureza, não apenas aquilo que tinha na nossa escola, mas elas vestiram a camisa, pegaram um saco preto e foram para o meio da cidade. E ali elas foram coletando pinha, gravetos diferentes e elas vestiram a camisa mesmo, reconhecimento, assim, do trabalho delas. Vou passar aqui.
E aí, o que aconteceu? Lá no Luiz Martins, a gente tem um espaço muito grande, muito amplo lá, né? A gente tem um parque grande com tanque de areia, cheio de árvores. E o que é legal lá? As crianças, como na maioria das outras escolas de educação infantil, eles adoram a hora do parque, né? E antes da gente ir de ir com eles para lá, a gente preparou o ambiente. O que foi feito? As professoras, né, nós fomos para lá, colocamos em cada lugar materiais diferentes, como carvão, argila, água, areia, graveto, folhas. A gente, antes do planejamento, aquela preparação mesmo, já teve a separação dos materiais, né? E aí a gente foi organizando os espaços para que as crianças chegassem e encontrassem um ambiente legal, um ambiente bonito, um ambiente acolhedor e curioso, né? Porque em nenhum momento a gente, na roda da conversa que nós estivemos com eles antes, a gente não falou onde poderia ir, o que não poderia ir, mesmo sabendo que o nosso parque era um lugar muito grande. E aí, o que acontece? Quando as crianças chegaram lá, eles encontraram essa visão, que foi cada um separado em cada lugar, né? E, gente, é muito perto do parque, é no parque, né? Mas é muito perto do tanque de areia e da balança. O legal que foi quando eles chegaram, em nenhum momento eles olharam para o parque ou para o tanque de areia, né? Eles ficaram maravilhados, prestando atenção em cada lugar, olhando. E olhando para a gente, né? Esperando que a gente falasse algo, se poderia ir ou não poderia ir. Nós três, como as professoras, ficamos na observação e deixamos eles à vontade para explorar. E aí tem graveto, carvão, argila, tem água, tem terra, tem folha, tem umas pedras que as meninas coletaram, né? Os gravetos diferentes da escola e a areia. E aí, nesses espaços, as crianças puderam brincar livremente e vivenciar as experiências e compartilhar os saberes. E aí, quando a gente fala de maternalzinho 1 com maternalzinho 2, os maiores começaram a ensinar os menores. Então, cada lugar que eles iam e tinha uma descoberta entre eles pegavam o outro amiguinho para mostrar. E como essa interação vinha vindo ao longo já do ano, porque essa atividade foi feita em agosto, então as crianças já estavam tão acostumadas que eles não chamavam só as crianças da turma deles, né? Eles chamavam das outras turmas. E ali eles iam trocando experiência espontaneamente. E eles exploraram diferentes possibilidades. E eles ali se tornaram protagonistas das brincadeiras deles e da interação. E aí vem um pouco da foto, né? Que eu acredito que foto ela fala mais que 1000 palavras, né? E aí é toda a turminha junto, né? E aí eles foram explorando. No começo, alguns ficaram receosos e ficavam vendo o que o outro ia fazer, né? Qual que era a atitude de que eles iam tomar, e foi muito legal que, assim, em nenhum momento eles perguntavam para a gente se poderiam ir ou não, eles se sentiram bem à vontade, explorando cada momento, cada lugar, os pequenininhos indo atrás dos maiores, como se fosse um exemplo a seguir, né? Então, foi bem legal essa experiência aí. E as 56 crianças juntos. E, gente, o mais legal, eu volto a afirmar, o parque estava ali. Em nenhum momento a gente falou que não poderia ir para o parque e para o tanque de areia. A atividade estava tão prazerosa para eles que ali mesmo, entre eles, foi o lugar que eles escolheram para ficar. E ir trocando entre eles. Aqui vem mostrar um pouquinho também da divisão. Não houve, né? Aquela discussão de, que é meu lugar, eu vou ficar, não. Tanto que essa foto onde está a bacia, é tão legal que foi uma coisa tão natural que as 3 crianças, uma de cada turma, eles estavam tão habituados de estar junto, que eles foram brincar e dividiram a bacia. E ali tinha folhas. Então, eles entravam, essas 2 menininhas, elas entraram, experimentaram, aí tiveram as outras crianças que estavam brincando com barro, brincando com água, terra, e eles tiveram essa liberdade de estar explorando mesmo. Aqui foi algo muito interessante. E nessa parte, né, onde nós 3 estávamos observando eles, né, então eles poderiam brincar em qualquer lugar. E nesse balde aqui, onde tinha as folhas, esses 3 meninos que estão aqui ao lado no barranquinho da escola, eles já tinham ido lá e brincaram ali. E o legal é que eles perceberam que eles tinham um amplo quintal, né, para brincar. Eles não estavam
só preso na bacia ali. Eles podiam explorar. E aí eles foram para o barranquinho ali perto de nós e começaram a brincar com as folhas, começaram a jogar para o alto e mostrando, e vieram até nós para mostrar, olha, Pro, é igual da bacia. Então, tipo assim, essa liberdade deles estarem brincando, deles serem protagonistas da história deles, eles entenderam muito bem, porque eles mesmos foram se descobrindo e descobrindo as atividades ali, brincando, né? E o legal é que, assim, isso foi constituído ao longo do ano, essa autonomia deles poderem brincar entre si e ter essa liberdade. Gente, desculpa que eu tô um pouco nervosa, né? Um pouco não, bastante. Então, o que a gente vem falar aqui, ó? Ao final da nossa experiência, que foi possível concluir que as crianças se beneficiaram das oportunidades oferecidas, né? Elas foram explorando, elas foram buscando novos desafios e elas aprenderam com as outras crianças, né? E essa postura exige acreditar que a criança sabe o que é bom para si e que também é competente e tem suficiente intimidade consigo mesmo para ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E é claro que é necessário que o adulto tenha uma concepção de conhecimento e de aprendizagem, que suponha um encontro de aprendizagens, educador e criança juntos, na grande aventura de viver. O que é legal, que as crianças nos ensinam também, né? Assim como a gente prepara um ambiente e a gente tem aquela expectativa do que vai acontecer, vou voltar uma foto antes para ficar legal. As crianças, eles nos ensinam. E o legal dessa interação, o que aconteceu? Como era essa nossa prática, na escola Luiz Martins, tem uma escola, é um salão alugado pela prefeitura, né? Porque o maternalzinho 1, eles ficam no alvo, né? Que é na escola da frente. Então, toda vez a gente precisa estar descendo, porque a escola é muito grande e não comporta esse maternalzinho. A prefeitura teve que ceder esse espaço. Então, o maternal 2B da tarde é no Luiz Martins. E como a gente já tinha essa prática, essa interação, o maternalzinho meu e da professora Sandra, no outro ano eles iam para o maternal 2. E justamente era a professora Caroline também, que seria a professora dessa turma. Então, o que foi legal no ano seguinte de 2020, né? Que essas crianças, 2019, 2020, essas crianças já se conheciam e conheciam a professora. Então, quando eles chegaram lá, eles estavam mais habituados, eles estavam mais calmos, porque já era uma turminha da professora Carol também, quando a gente tinha aquelas 56 crianças. E foi algo assim que deu certo, né? Todas as experiências que a gente veio fazendo com eles, não teve nenhum problema, as coisas aconteceram assim bem natural, né? Porque às vezes pode falar, pô, é loucura as professoras colocarem três salas juntas, 56 crianças pequenas, isso não vai dar certo. E aí a gente vem aí com a nossa experiência mostrando que deu certo, sim. Pode ter sido um pouco de loucura, mas foi uma loucura muito satisfatória para o nosso trabalho e para o desenvolvimento das crianças, tá? Então, a princípio, é isso, né? Eu venho trazer um pouquinho das experiências, que é uma das atividades, né? Que a gente faz interação lá no Luiz Martins. Tem também a interação do professor de educação física também, o professor Rogério, que ele faz essas atividades junto também, o conjunto com as professoras, né? Não só na aula dele, mas em conjunto. Então, eu quero agradecer, né, a participação, quero agradecer a Sandra e a Carol, que não puderam estar presentes, a Caroline vai estar apresentando outro trabalho, então ela não poderia estar aqui, e agradecer a nossa gestão, por dar essa autonomia para nós, né? A nossa coordenadora Milena Simão, ela dá essa liberdade, e a gestão também, a direção também, dá essa liberdade em acreditar no nosso trabalho e dar essa liberdade para que a gente possa fazer um trabalho aí com essas loucuras, colocando as crianças junto. Então é isso, viu? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E eu estou aberta se tiver algumas perguntas. Muito obrigada, viu, pela sua apresentação. Nós vamos deixar as perguntas para o final. Então, quem anotou aqui no chat alguma pergunta, no final nós vamos fazer todas para cada um de vocês. Eu ia avisar que faltava, mas você já estava encerrando e também. Então tá joia. Obrigada, viu? Imagina. A próxima apresentação é da professora Marilisa Gasparotto Xavier Ferreira. Ô, meninas!
Quer projetar, Marilisa, já para ver se está tudo Oi? bem? Sim. Deixa eu colocar aqui. Tá dando para ver certinho aí? Sim. Deixa eu... Então, a professora Marilisa Gasparotto Xavier Ferreira vai apresentar o trabalho Reflexão sobre Identidade na Educação Infantil em Contexto Pandêmico. Vou começar a marcar o seu tempo. Ok. Bom, Pode começar. bom dia, meninas e meninos. Eu sou muito grata por essa oportunidade, né, de participar do simpósio e ter essa chance, né, de conseguir mostrar um pouquinho para vocês, assim, do meu pensamento, né, de compartilhar um pouquinho com vocês algumas reflexões. Bom, para começar, eu sou a Marilisa, eu sou graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Infantil e Alfabetização. Estou efetiva na rede municipal desde o ano passado, foi a última efetivação que teve o ano passado. Mas trabalhei em anos anteriores, né, pelo processo seletivo. Tenho experiência também em escola particular de educação infantil e já fui monitora também da rede municipal daqui de Rio Claro. Atualmente estou na escola Samira, lá no Santa Elisa, qual também já trabalhei pelo processo seletivo no ano de 2019. E pretendo ficar lá por um bom tempo. Bom, o tema do meu trabalho é um pouco mais teórico, que nos remete também à prática, que é a reflexão sobre a identidade na educação infantil em contexto pandêmico, né? E quando eu falo de identidade, não é somente do nome próprio, né? Se remete a todo o eu, a construção do eu da criança. Então, é isso, o foco principal do meu trabalho, a construção da identidade. Nunca foi fácil, né, trabalhar a identidade na educação infantil, com relação ao nome próprio e o eu todo, né? A gente sempre tem que ter um jogo de cintura, mas quando a gente está em sala de aula, se torna, assim, relativamente mais fácil, porque você está vendo as crianças, você está acompanhando todo o desenvolvimento deles. Atualmente, eu estou com a turminha do Infantil 2, mas eu já trabalhei bastante com a turma do Maternal 2. Então, assim, é muito gostoso ver toda essa evolução. E na sala de aula, fica melhor, né? Fica mais gostoso. Só que o que aconteceu? O ano passado veio a pandemia. E com essa pandemia, tudo se tornou um pouquinho mais desafiador. Mas, assim, são barreiras que a gente tem que ultrapassar e nós estamos ultrapassando. E quantas barreiras, né? A gente tem que aprender cada vez mais. E eu acho que essa pandemia veio para nos ensinar justamente isso, que nós estamos, assim, em constante aprendizado. Nós somos seres em constante aprendizado. Então, o que acontece? Presencialmente na sala de aula, a gente trabalha de uma maneira. Quando entrou a pandemia, entrou as atividades não presenciais, o que aconteceu? Tudo se tornou um pouquinho mais complicado. Mas, aí falo dos desafios, né? Só que assim, trabalho em equipe, a gente consegue ir muito além. Então, no meu trabalho, eu falei bastante do trabalho coletivo, que nós somos seres racionais e que um depende do outro. Não adianta falar, eu consigo fazer tudo sozinho. Não. A gente precisa do outro para conseguir trabalhar. Na escola, ali no Samira, né, onde eu estou trabalhando, a gente trabalha bastante coletivamente. E isso é muito forte. Sozinha eu não conseguiria preparar todas as atividades que a gente precisa preparar. Cada uma tem uma maneira de pensar. E isso que é importante, né? Tem a empatia, e eu penso de um jeito, a minha colega pensa de outro jeito, mas uma ideia vai se encaixar com a outra. E quando eu falo de trabalho coletivo, não é só na escola entre professor, é tudo. É professor, é equipe gestora, né? É professor e família, equipe gestora, família. E sempre a gente tem que pensar na criança. A criança que é o nosso foco. Então, o que acontece? É essa união, né, entre
a família, a equipe gestora. Por exemplo, eu não conseguiria gravar os vídeos sozinha, principalmente porque eu tenho um pouco de dificuldade em edição de vídeo. Mas eu gosto de gravar. Então, eu dependo das minhas colegas para ajudar e a gente fazer um trabalho bem bacana. E isso tudo vai fazendo a criança pensar também na identidade dela. Então, assim, as nossas atividades ali, em todos os blocos de atividade, a gente pega e trabalha de uma maneira ou de outra com o nome da criança, trabalha, sempre, né? Isso é de extrema importância. Mas a gente também tem que pensar na criança como um ser. E, na verdade, a criança é o protagonista da nossa história, é o protagonista do nosso trabalho. E eu falo bastante que, assim, tem que ter o diálogo entre todas as partes, né? Até essa imagem que eu pesquisei aí e encontrei, eu acho que ela diz bastante do meu pensamento. Não adianta eu pensar de uma maneira e também não me abrir e não expor isso. E os pais, eles também têm muita dificuldade, né? Pelo que eu vejo, o que eu estou sentindo é que eles têm dificuldade, mas ao mesmo tempo eles têm uma certa vergonha em conversar com a gente, né? Com os professores, com a equipe gestora. Então, nós temos que estar abertos a esse diálogo com ele. A gente tem que ser transparente e, como eu já disse anteriormente, tem que ter empatia. Essa fase de pandemia não estava sendo fácil, né? Não está sendo fácil para ninguém. Nós, como professores, a gente tem dificuldade em preparar a atividade, em passar a atividade, em explicar. Que nem eu disse, quando a gente está presencialmente na escola, é uma maneira. Você está ali cara a cara com a criança, você consegue observar a dificuldade da criança. Agora, quando a gente está à distância, nem pelo WhatsApp, a gente conversa bastante, nós temos que ter um olhar diferenciado, né? E a gente tem que pensar no seguinte, na sala de aula, nós temos materiais para serem utilizados, né, livremente. Em casa, o que acontece? Não é isso. Em casa, as crianças não terão acesso a esses materiais que tem na escola. Por isso, a empatia. Por isso, a conversa, o diálogo, a união. Na escola, a gente procura preparar atividades pensando em materiais que as crianças tenham fácil acesso em casa, né? E pensar atividades que os pais consigam explicar para a criança. E às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, mas os pais não me procuram, não me perguntam, não tiram dúvida. Gente, mas se coloque no lugar deles, né? Para eles também não está sendo fácil, tem que pegar, assistir a nossa aula, né? Mostrar para os filhos, fazer junto com os filhos, e a visão que os pais têm é diferente da visão que nós temos, né? Então, trabalhar a identidade, como eu falei, não é só o nome próprio, é a criança, né, por inteiro. Não é fácil, e principalmente no contexto da pandemia. A gente está com bastante dificuldade? Tá, mas aos poucos a gente supera. E eu acredito que esse momento todo de pandemia está sendo um grande aprendizado, né? Tanto para os pais, que estão dando mais valor também ao nosso trabalho, e aprendizado para nós. Por exemplo, isso de apresentar, de preparar, de fazer várias coisas no computador que a gente não faria, né? Se estivesse lá na escola. Então, eu acredito que, assim, tem desafio? Tem desafio. Mas a gente está superando e o que eu trago aqui é essa reflexão mesmo, né? Para a gente parar e pensar um pouquinho na importância do trabalho coletivo, na importância dessa união entre todas as partes envolvidas. Então, a questão, né? E a elaboração das atividades, como fica? Que nem eu disse, né? Na sala de aula, a gente tem um outro processo, né? De preparação de atividade, a gente passa a atividade de uma outra maneira, utiliza a lousa e tá ali. Como que faz nessa questão, né? De atividade não presencial? Diversificar e estimular. Isso a gente faz sempre, né? Para trabalhar, a gente faz, diversifica e estimula. À distância, isso se torna um maior desafio, né? A gente tem que procurar diversificar ainda mais, estimular ainda mais e utilizar diferentes estímulos. Então, assim, na escola, a gente utiliza os estímulos que estão ali fora. Como que a gente vai fazer? É vídeo, né? A gente faz bastante vídeo, então, ali no Samir, a gente usa bastante vídeo, a gente grava,
aos poucos a gente está perdendo a vergonha, e é isso, né? A gente vai superando. Eu sou tímida, até eu estou bastante nervosa, a gente está falando aqui, né? Eu achei que a parte de escrever ia ser difícil, mas é mais difícil apresentar, porque a gente pensa, né, de um jeito, daí para transmitir esse pensamento é diferente, né? Mas o que eu falo de estímulo, a gente está utilizando estímulos, bastante estímulo visual mesmo, e procurando diversificar o mais possível, né? E sempre pensando na criança como protagonista. Gente, a gente trabalha para a criança, a gente tem que pensar na criança, né? É ela que está em desenvolvimento, todos nós estamos, é lógico, mas nós estamos trabalhando para elas porque estão no começo da vida, né? Eles estão aprendendo, estão descobrindo, e a gente tem que pensar neles como protagonista da história deles. Então, todas as atividades que nós preparamos, nós colocamos a criança no centro. E isso que é o mais importante, né? Eu acredito que nós que trabalhamos na educação infantil, a gente tem que ter muito amor. Não, né, só na educação infantil, é óbvio, mas assim, se a gente está na educação infantil é porque a gente gosta. Então, vamos nos dedicar e realmente entrar de cabeça nisso, né? É difícil, é bastante difícil. Eu percebo aqui, né, isso daí, tô falando da minha experiência, que quando a gente vai na escola presencialmente, a gente está ali um tempo, a gente consegue se dedicar de uma maneira diferente ao nosso trabalho. Agora, em casa, por exemplo, né, quando a gente está aí trabalhando através do WhatsApp, conversando com os pais, o nosso tempo de trabalho se torna diferente, né? Os pais enviam mensagem fora do nosso horário de trabalho. E a gente tem que respeitar isso, né? Porque muitos trabalham, então eles enviam mensagem, querem tirar dúvidas a hora que eles podem, né? Então a gente tem que entender e respeitar, e eu acredito que é muito isso, sabe? Às vezes a gente tem uns altos e baixos, né? Tá tudo bem, tô empolgada, eu vou preparar a aula, vai ser legal, vou fazer um vídeo, mas às vezes não sai, não tem aquele retorno do jeito que a gente esperava. Mas a gente não pode desanimar, né? Eu tô vendo bastante isso, tô sentindo bastante isso, porque na escola, todas as vezes que, né, eu tô em sala de aula, eu fico ali, eu me dedico, e a gente já tem um retorno imediato, né? A criança gosta ou já não gosta do que você fez, mas você já percebe. A criança entende ou não entende, e você tá ali, olha, né? Você consegue perceber no momento que você está explicando, no momento que você está aplicando a atividade. Assim, no contexto pandêmico, tudo ficou mais distante e o retorno também ficou distante. Então, a gente faz atividade e envia atividade hoje. Os pais vão fazer daqui uma semana, daqui 2 semanas, e eles retornam para a gente. Só que nesse retorno, a gente muitas vezes não consegue perceber realmente como está o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Eu procuro sempre enviar áudios para os meus alunos, né, estimulando, elogiando, e assim o vínculo entre família e escola se torna maior, né? E eu acredito que esse vínculo é de extrema importância, não pode se perder, né? Tem que sempre se fortalecer. Então, o que eu falei, resumidamente, agora, o trabalho em equipe, entre família e escola. Então, a gente tem que trabalhar em equipe dentro da escola, entre professor, equipe gestora, tem que trabalhar em equipe entre professor, equipe gestora, família, né, e a criança. E todos têm que pensar no bem-estar e na educação e desenvolvimento da criança. Então, esse trabalho foi com essa ideia, né, de parar um pouquinho e pensar nas nossas práticas, né, e pensar um pouquinho também nessa parte de união. Eu quis focar bastante essa parte de trabalho em equipe, né? A gente segue todas as diretrizes, segue a BNCC, segue a orientação curricular, e a gente tem que procurar sempre unir, né? Essa parte teórica, de elaboração das atividades, né? E a parte prática. A gente tem que fazer essa união, porque a educação não é feita só de teoria, só de prática. A educação é feita
Um De tudo minutinho, bom. Marilisa. Ai, beleza. Então, para finalizar, gente, ó, uma frase que eu acho muito legal, que a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Essa frase fica mais assim para parar e pensar realmente, né? Essa parte de reflexão, né? O que eu estou fazendo, né? Qual é o meu objetivo? Então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz de apresentar, desculpa o nervosismo, e daí qualquer pergunta, então, daí ao final eu respondo. Muito obrigada. Obrigada, viu, Marilisa? O próximo trabalho é da Renata, do Rogério e da Milena. Quem que vai apresentar? Sou eu, a Renata. Tá, quer projetar, Renata? Projetar. Deu certo? Deu. Só um minutinho, peraí. Bom, então, o próximo trabalho, intitulado Corpo Humano, Vivências e Descobertas na Educação Infantil, dos professores Renata Caim, Rogério Tomás Espoto e Milena Simão. Eu vou zerar aqui. Olá, pessoal, bom dia. Também estou muito contente de poder compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho lá no Luiz Martins. Eu trabalho junto com essas meninas maravilhosas que se apresentaram aí, a Fabiana, a Carol e a Sandra. Eu vou compartilhar com vocês um projeto relacionado ao corpo humano e à consciência corporal. E ele foi realizado em 2018, né, antes da pandemia, com crianças do Infantil 2. Então, como já foi falado, foram coautores desse projeto a nossa coordenadora pedagógica, Milena Simão, e o professor de Educação Física, Rogério Tomás Espoto. A Milena é uma grande incentivadora dos projetos lá na nossa escola. Ela colabora sempre com os projetos, acolhe a movimentação que o projeto provoca dentro da escola, sempre incentivando as interações entre as turmas e entre os professores. E o que eu acho isso muito bom, né? Porque é mais envolvente e significativo para as crianças, e eu acho que o sucesso de um projeto está muito relacionado com uma escola participativa. Bom, a ideia desse projeto surgiu com a minha visão no início do ano, que as crianças gostavam muito das atividades relacionadas ao corpo e ao movimento. E era uma sala de crianças bastante enérgicas e conflituosas, mas quando elas estavam nessas brincadeiras relacionadas ao movimento, elas ficavam mais centradas, mais calmas e cooperativas. Então, eu pensei, por que não aprofundar no conhecimento do corpo humano por meio de um projeto? E assim que eu tive essa ideia, eu convidei o professor Rogério para participar comigo, professor de Educação Física, porque eu entendia que essa interação entre a educação física e a sala regular iria favorecer a compreensão da criança do corpo como um todo, e não de forma fragmentada. O Rogério, então, concordou, né, participar comigo, e durante todo o projeto nós trocávamos muitas informações, fazíamos várias rodas de conversa com as crianças, onde elas expunham o que elas observavam, sentiam, percebiam de todas as brincadeiras e as vivências, e foi muito positiva essa interação. Então, os objetivos principais foram conhecer o corpo humano, desenvolver a consciência corporal e aprender a cuidar-se. Não só no sentido de ir ganhando uma autonomia no cuidar-se, mas também no direito que a criança tem de saber o que é bom para o corpo dela. E esse trabalho foi bastante extenso, né?
Durou 6 meses, iniciou em abril e finalizou em outubro, com a apresentação das crianças na Casa Aberta da Escola. Então, esse foi o produto final do nosso trabalho, a apresentação na Casa Aberta da Escola. Em todos os projetos que eu costumo fazer, eu uso 3 perguntas que são norteadoras das etapas do projeto e também causam uma reflexão nas crianças. E eu iniciei com elas esse projeto com a primeira pergunta em uma roda de conversa. Eu perguntei para elas: o que vocês já sabem sobre o corpo humano? E obtive as seguintes respostas. Professora, o corpo é dividido em 3 partes, Sem osso, o corpo fica mole. A gente nem consegue andar, a pele cai toda. Nosso corpo precisa de comida, precisa de água. Nosso corpo precisa dormir e descansar. O corpo precisa de banho. Depois, então, com essa pergunta, eu levantei os conhecimentos prévios deles, né, sobre o tema, sobre o assunto. Ixi, minha tela travou. Aperta o ESC para sair e tenta de novo. Pessoal, a Renata saiu, ela caiu. Eu parei o tempo dela aqui, tá bom? Para que a gente possa ser justo. Só um minutinho, que eu acredito que ela já está retornando. Pessoal, eu acho que ela está tendo algum tipo de dificuldade. Eu ia propor se nós podemos passar para o quarto trabalho e assim que ela retornar, a gente... Ah, a Renata voltou. Tá sem som, Renata. Desculpa, caiu aqui. Imagina, eu parei o seu tempo, tá bom? Tá, deixa eu compartilhar de novo aqui. Tá bom, então vamos lá. Não deu certo? Apareceu? Sim, apareceu. Sim, apareceu. Ai, desculpa, pessoal.
Bom, então eu parei falando na segunda pergunta que eu fiz para eles, depois de um outro momento, num outro dia. O que não, o que eu errei, peraí. Vou voltar aqui um pouquinho. O que vocês querem saber sobre o corpo humano? E para essa pergunta, eles tiveram um pouco mais de dificuldade de responder, porque causou uma reflexão, acho que talvez eles nunca tinham pensado nisso, mas eles responderam. Foram esses os questionamentos deles. Professora, como engolimos os alimentos? Como é o coração? Como a gente escuta sem fazer esforço nenhum? Como fazer para cuidar bem do corpo? Por que o nosso corpo cresce? Como que o nosso corpo cresce? Do que será que o osso é feito? De pedra, de giz, de sangue? Como é dentro da cabeça? Então, por meio desses questionamentos das crianças, nós começamos a busca pelo conhecimento. E as estratégias mais usadas foram pesquisas na internet, enciclopédia infantil e em revistas. Esse site da internet tem uma criança, uma menininha, que explica tudo o que você quer saber sobre o corpo, eles amaram isso. Nós fizemos entrevistas investigativas com os educadores da escola e com as famílias, entrevistamos a própria coordenadora, porque eles consideraram ela uma pessoa a mais alta da escola, e eles queriam saber se ela tinha os hábitos saudáveis de vida e se isso tinha a ver com o crescimento do corpo. O professor Rogério investigou os educadores da escola, merendeira, funcionários da limpeza, monitores, professores, se eles praticavam esportes ou atividade física. E, para surpresa das crianças, vários praticavam, faziam caminhadas, andavam de bicicleta, faziam ginástica. Para as famílias, a gente enviava também umas perguntas, umas entrevistas, né, sobre alimentação, sobre também atividade física, hábitos saudáveis de vida. Houve uma troca muito bacana com o projeto de uma outra professora, ela estava trabalhando o projeto de alimentação, então eu conversei com ela e nós unimos as turmas para trocar informações sobre alimentos saudáveis para os ossos, né? E nós levamos informações mais específicas sobre a nossa pesquisa sobre os ossos. Permeou todo o projeto as vivências lúdicas, né, desde o início até o final, como, por exemplo, aquelas brincadeiras de adivinhação por meio dos sentidos. O Rogério fez a observação do batimento do coração a partir de marchas diferenciadas de caminhada, de corrida. Produzir sons com o corpo, medir a altura no início e no final para ver o quanto houve de crescimento do corpo. As brincadeiras, todas foram consideradas, porque as crianças, elas aprendem mesmo sobre o corpo, brincando e se movimentando, né? Então, não poderíamos deixar de considerar todas as brincadeiras, desde faz de conta até as mais específicas relacionadas ao corpo. Criamos um jogo de trilha das emoções, para podermos conversar mais sobre as emoções. Brincamos de jogo da memória dos sons, por causa da audição, né, dos 5 sentidos, e os desenhos, registros por meio do desenho de algumas, né, ou quase todas as brincadeiras possíveis, tá? A última pergunta, ela foi feita mais próxima do momento da casa aberta, e além de pontuarmos as descobertas, né, o que vocês descobriram sobre o corpo humano. Além de pontuar essas descobertas, nós procuramos fazer com eles uma revisão de toda a trajetória do projeto, já pensando numa organização para apresentar na Casa Aberta para os pais, porque o objetivo era que eles conseguissem falar sobre esse assunto com os pais. E esse momento é muito gostoso, muito interessante, porque a classe fica mais unida, né, com esse objetivo de preparar para a Casa Aberta.
E aí decidimos, então, que iríamos apresentar com cartazes, com fotos, né, os textos, e também iríamos fazer algumas brincadeiras, algumas vivências, para eles brincarem com os pais nesse dia da Casa Aberta. Renata, 5 minutinhos. Tá joia. Então, já falei do produto final. E aqui, o que descobrimos, eu coloquei não tudo, porque é muita coisa, eu escolhi algumas coisas mais importantes, e mais ou menos dessa forma nós colocamos os cartazes na sala. Então, o que eles descobriram? Que para o crescimento saudável dos ossos é necessário alimentação saudável, bom sono, atividade física e sol. E o maior osso do corpo humano fica na perna, é o fêmur. O menor osso do corpo fica no ouvido, é o estribo. E os ossos são muito fortes, mas são leves, eles são duros por fora, esponjoso por dentro. Alguns ossos produzem sangue. E aqui, essa pergunta, você sabe onde ficam as emoções? Fui eu que coloquei essa pergunta no momento que a gente estava aprendendo sobre o coração, né? Teve uma menininha que perguntou sobre o coração. Em uma das rodas de conversa, uma menina disse: ai, professora, estou com o coração tão apertado porque minha prima mudou-se para a Bahia. E aí eu aproveitei o gancho dessa conversa, que eu queria chegar nas emoções, né? E perguntei, falei sobre as emoções, perguntei e fiz essa pergunta. Onde vocês acham que no corpo ficam as emoções? E então, uns falavam que era no coração, no peito, outros falavam que era na cabeça. E aí nós também fomos investigar isso, e eles descobriram que as emoções se originam no cérebro, e as emoções podem afetar a saúde do nosso organismo, positiva ou negativamente. Então, esse assunto eu procurei trabalhar bem, mesmo porque eu queria trabalhar o corpo como um todo, e as emoções eu acho algo muito importante. Então, já está finalizando, gente. Eu considero o trabalho muito positivo, principalmente porque envolveu muito a família, indireta e diretamente. Diretamente por meio das pesquisas que a gente mandava, e indiretamente porque as mães me contavam, vinham falar comigo, que, por exemplo, o filho não queria mais suco de caixinha, queria o suco da fruta, porque é mais saudável para o corpo. A outra mãe veio contar que o filho começou a tomar o café da manhã, o leite, porque a professora falou que era saudável. O outro falou que pediu para a mãe, falou que ela tinha que fazer atividade física, que era importante, né? Então, isso tudo é muito gratificante. E na Casa Aberta foi um sucesso, porque quase todos os pais participaram, tiraram foto dos cartazes, aprenderam as brincadeiras que nós colocamos, colocamos o jogo da memória dos sons, colocamos uns vidrinhos para eles adivinharem, né, por meio do olfato, que produto que estava ali. Colocamos a trilha das emoções no tabuleiro para eles brincarem junto com os filhos. E eu considerei muito positivo toda também essa interação. É a interação que deixa a coisa mesmo, né, mais envolvente, como disse as outras professoras que apresentaram. Isso é muito importante. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Espero, sinceramente, que contribua de alguma forma com o trabalho de vocês quando nós voltarmos ao normal, ou então uma adaptação, né, para o trabalho de agora. E é isso. Então, muito obrigada e um bom dia. Muito obrigada, Renata. Obrigada. Quer projetar, Letícia? Pode ser então, Tagi. Compartilhar a tela inteira, né? Uhum. Bom, então o próximo trabalho
É o projeto com o mascote da turma, Possibilidades e Vivências Vividas com o Maternal 1, da professora Letícia Costa de Macedo. Bom dia, pessoal. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui. Eu vi várias pessoas muito queridas, então estou muito feliz de estar apresentando. Obrigada à Secretaria por dar essa oportunidade para a gente de os relatos. Bom, então eu vou fazer um relato, tá, da minha experiência no período de 2018 com o Maternal 1 no período integral, tá? Então, o Maternal 1 são crianças de 2 a 3 anos, e a minha justificativa para esse projeto foi que essas crianças estavam com bastante dificuldade no relacionamento entre pares. Então, elas utilizavam reações corporais para solucionar seus conflitos, tá? Então, eles não conseguiam verbalizar aquilo que eles estavam sentindo, o que eles queriam, né? E eles não ouviam o outro, não conseguiam se expressar, né? E eles utilizavam muitos recursos físicos, né, para interagir. Então, eu pensei no desenvolvimento de um projeto que estivesse estimulando uma convivência que fosse baseada no respeito, né, na cooperação, na amizade, na generosidade. Então, o que eu pensei? Já havia tido contato com outros projetos, mas eu queria que fosse algo que realmente tivesse significado para as crianças, né? Então, eu pensei que eles pudessem confeccionar junto comigo, para que eles pudessem se sentir responsáveis por essa construção do mascote, tá? Então, a gente trabalhou a possibilidade das crianças de escolha. Então, eles escolheram as características dela, né, que essa é a Gabi, esqueci de apresentá-la, desculpa, durante votações, tá? Então, vou explicar para vocês como funcionou e a importância da inserção da mascote na rotina de um todo. Então, assim, a todo momento, a Gabi estava junto com a gente, e isso eu passava para as crianças que não podia deixar ela sem cuidado. Então, isso passou para a família também, né? Na reunião de pais eu expliquei como que ia ser nosso projeto, pedi a colaboração, expliquei, né, que ela teria um diário e tudo mais. Então, o primeiro passo, nós confeccionamos um gráfico, tá? As crianças pintaram essa caixinha de suco e a gente colou o nome para poder fazer a votação das características da mascote, tá? E aí a gente começou a pensar, dei a ideia para as crianças, o que eles achavam da gente ter um novo amigo na nossa escola, né? Na nossa sala, para a gente poder ensinar coisas boas para ele. E aí a gente ficou pensando, então tá, então ele vai ser menino ou vai ser menina, né? E nesse momento trabalhei bastante questões, atividades em frente ao espelho, né? Aí a gente fez um cartaz para decidir se seria menino ou se ela seria menina. Daí, nesse momento, eu tirei uma foto, né, deles fazendo essa votação para mostrar para vocês como que funcionou, né? Então, a gente separou o espelho e aí as crianças foram votando. E aí eu coloquei, né, na época a minha monitora falou, mas é lógico que os meninos vão ganhar porque eles são mais quantidade. E aí eu coloquei uma menina votando no menino e um menino votando numa menina, ou seja, não teve ninguém puxou sardinha para o seu próprio lado. Bom, e aí a gente trabalhando nessa questão das características, eu coloquei 3 tonalidades de pele, e aí eles votaram, né, então a maioria ganhou que a Gabi fosse negra, tá? Então, nesse momento, eu conversando bastante com eles, o que nosso amigo precisava ter, quais eram as partes do corpo. Então, trabalhei músicas, trabalhei jogos. Esse jogo aqui era de montar, né, a estrutura do corpo. E aí, a gente fez a circunferência do corpo, eles desenharam as partes faltantes. A gente trabalhou com esse jogo Cara Maluca também, para eles montarem o rostinho, tá? E aí, eu medi a menor criança da minha sala e pedi para uma colega chamada Dani que ela montasse, né, com as características que a gente tinha definido, que fosse uma menina, que fosse negra, tivesse cabelo curtinho, e aí eu trouxe para as crianças me ajudarem a preencher as partes do corpo, né? Então, assim, foi um momento bastante... As crianças ficaram eufóricas e a todo momento eu ficava incentivando, né? Que nossa amiga vai aparecer, como que será que ela vai ser? E aí foi o dia que ela chegou, né, na nossa escola.
como vocês podem ver aí na foto do lado esquerdo, e a gente precisava dar um nome para ela. Então, nós selecionamos 4 nomes que as crianças tinham falado na roda da conversa, e aí o nome que ganhou foi Gabi. Então, a Gabi passou, né? Ela veio com esse vestidinho, a gente colocou uma roupa da escola, um uniforme da escola, e ela passou a participar de todas as atividades com as crianças. Então, isso que eu acho que foi um diferencial, que eles não consideravam que ela era uma boneca, mas sim uma amiga realmente da sala, tá? Então, se a gente fosse para o leite, se a gente fosse para o refeitório, para o parque, sempre alguma das crianças ficava com ela e cuidava dela e levava. Então, assim, foi muito interessante, né? Nesse aspecto, eu coloquei para vocês. Na hora do sono também, as crianças sempre pediam, aí a gente ia, não tinha o dia da criança tal, a gente ia se dividindo, né? Eles, agora foi o amigo, depois vai o outro, e nisso eu fui também trabalhando essa questão do conflito, de respeitar o tempo do outro, aqueles lendo para ela, brincando de bolinha de sabão, fazendo receita, né? E essa criança também tinha um cuidado super bonito de ver com a Gabi, todo momento. Então, se ela estava ali deitadinha, né? Eles colocavam ela sentada, conversavam com ela, respondiam o nome dela na chamada, levavam junto para a educação física. E aí, a Gabi começou a ir para casa das crianças, né? Então, na primeira visita, ela foi andar de carro. Então, cada vivência que a Gabi trazia, né, de experiência, porque ela levava um diário nessa bolsinha, e aí eu pedia para os responsáveis, se possível, né, tirar foto e relatar como haviam sido os dias, né, com ela em casa. E aí, cada semana, né, eles levavam na sexta-feira, a gente fazia o sorteio, e aí na segunda-feira a gente trabalhava na roda de conversa, e aí eu pedia para a criança explicar como havia sido, né, e aí depois eu lia com eles o registro, né? Então, nesse primeiro momento, que a Gabi andou de carro a primeira vez, a gente trabalhou os meios de transporte, a gente fez lista, a gente conheceu os meios de transporte, eles procuraram imagens, aí a gente fez um cartaz, a gente conversou bastante sobre como as crianças iam até a escola, fizemos um gráfico. Eu vou passar rapidinho, gente, porque tem bastante foto, então. E aí, na segunda semana, né, ela já havia comido pizza na primeira semana, depois comeu cachorro-quente, e aí eu levantei essa questão, será que a gente pode comer tudo que a gente quer a todo momento? Como que funciona a questão da alimentação saudável? Aí trouxe para eles materiais portadores de texto, trouxe algumas músicas, alguns vídeos que falam sobre, né, de onde que os alimentos vêm, então suscitou esse trabalho com alimentação. Tá? Nós fizemos cartazes do que a gente pode comer todo dia, o que é bom de evitar, a questão do açúcar, alimentos gordurosos. E nós também, né, na escola, bem pertinho tinha uma horta, então nós fomos visitar essa horta. Essa daí é uma mandioca, eu lembro que era na época do folclore, eu fiz uma contação de história, né, e aí a gente foi visitar, e aí a gente fez uma horta também, tá, a gente plantou, e aí foi bem interessante, porque eles puderam vivenciar, né, esse momento, depois do cultivo. Bom, e aí a Gabi foi para o primeiro aniversário, participou de uma festa, e aí nesse momento a gente trabalhou com a lista também, como professora de escriba, do que existe numa festa, né, de aniversário. Aí nós brincamos de fazer meleca, e aí fazer bolinhos, e fizemos pintura com bexiga. E também, né, nessa foto, dá para ver que a Gabi trocou de roupa. Então, assim, no relato estava escrito que ela havia tomado banho. Então, eu trabalhei também com a questão da higiene, nós fizemos o banho de faz de conta, né, com uma bolinha, cada um, aí eles iam passando nas partes que eu falava, depois eu joguei papel crepom, e aí a gente se enxagou, trabalhei também com um fantochinho para escovação dos dentes, depois eles puderam dar banho na boneca, faz de conta, e fazer esse cuidado, trocar de roupa, tá? E aí, quando a Gabi foi para o cabeleireiro com uma das crianças, aí eu vim com o tema das profissões, tá? Então, assim, eu pedi para os pais, né, fiz uma pesquisa, e aí os pais trouxeram imagens para a gente explorar,
né, quais eram as profissões dos pais, das crianças, da família. Eles trouxeram no dia do brinquedo, né, algum brinquedo que representasse uma profissão. Então, assim, foi bem legal, a gente trabalhou bastante o faz de conta, foi muito divertido. Então, nós fizemos esse cartaz, e um momento que foi muito legal foi uma palestra. Oi. 5 minutinhos. Tá bom, foi uma palestra que nós tivemos com a nossa cozinheira, e ela fez uma receita, explicou como funcionava o trabalho dela. Depois, a Gabi, na casa de uma criança que era muito fã de dinossauro, ela se vestiu de dinossauro, brincou de dinossauro, e aí eu trouxe para as crianças fazer uma escavação. Então, eu enterrei dinossauros, eles iam trocar de escova, então eu peguei essas escovas antigas, eles fizeram uma escavação. Depois eu trouxe várias histórias, então foi muito gostoso também. Eles trouxe para eles diferentes tipos de dinossauro, grande, pequeno, pesado, e aí a gente fez, né, foi conversando sobre, e separamos, fizemos uma classificação. Depois nós fizemos um fóssil de argila, tá? E também nós colocamos na água um ovo e esperamos, e fomos avaliando como que esse dinossauro ia nascer. Então, cada dia quebrava um pedacinho da casca, e depois, quando ele nasceu, a gente escolheu um nome para ele também, pela votação. Foram muitos conteúdos trabalhados, tá? Então, como eu tinha 15 minutos, não pude colocar todos os vídeos, mas eu quis colocar representando as fotos, que cada tema que ela trazia, né? Então, andou de cavalo, então nós vamos andar no cavalo de pau. E isso foi fomentando, né, o trabalho com as crianças. Então, assim, essa questão do cuidado, do carinho, né, como foi meu principal objetivo, esse objetivo foi alcançado, né, as crianças começaram a ter mais essa responsabilidade de cuidado, como a Renata falou, né, que a participação dos pais foi muito importante. Eles conversavam com as crianças e traziam para mim relatos deles, né, então foi muito interessante. E aí eu coloquei, gente, algumas fotos da Gabi, porque se vocês repararem, ela tá com cabelo, e antes ela não tinha cabelo, porque em 2019 eu fiquei de novo com essa turma, e a Gabi voltou com uma nova proposta, tá? Então, assim, ela acompanhou essa turma durante 2 anos, e foram momentos muito ricos que nós vivenciamos, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né? Que eu acredito que ensinar não é exercício de imortalidade. É um exercício de imortalidade, desculpa. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre jamais. De Rubem Alves, adoro essa citação, acredito muito nisso, e agradeço o espaço, e espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho do nosso trabalho. É isso, tá? Já acho que acabei. Obrigada, Lê. Imagina. Gente, eu gostaria de parabenizar todos, né, que apresentaram os trabalhos hoje. São trabalhos muito significativos, muito ricos, que mostram como a nossa rede é potente, né, como os nossos profissionais são comprometidos, e é uma alegria muito grande poder participar, né, junto com vocês desse momento de troca de experiência. Eu acho que nós estávamos precisando desse momento na nossa rede, né, de conseguir enxergar as práticas dos nossos colegas, ver essa lindeza, né, que se dá nessa relação do cotidiano da escola, nos diversos contextos, mesmo aí no contexto não presencial. Então, parabenizar e agradecer a todos pela apresentação, foi muito rica e foi muito gratificante também. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Então, ou vocês, vou dar 2 opções, ou vocês podem fazer a inscrição pelo chat, ou mandar a pergunta no chat que eu faço a leitura, tá bom? Para todos os trabalhos. Enquanto isso, eu tenho uma perguntinha para a professora Fabiane, do primeiro trabalho, sobre o brincar heurístico na Escola Luiz Martins. Gosto muito dessa proposição, né, do brincar heurístico, quem me conhece sabe, por conta da potência, né, que envolve aí o brincar dentro das suas múltiplas perspectivas. E eu queria saber, eu sei que é uma proposta que dá um pouco de trabalho, e como, se vocês tiveram a participação e o envolvimento das agentes educacionais também nesse contexto. Assim,
na nossa escola... Tá marcado certo. Peraí, dá para ouvir? Então, o envolvimento teve, tanto que tem fotos ali que as agentes estão na foto, né? Na hora de preparar, né, o parque onde a gente iria, né, fazer o Brincar Heurística, as meninas ajudaram muito, procuraram, sabe, envolver com as crianças, a estar ajudando, porque assim, ó, elas são muito engajadas e envolvidas, e elas também vestem a camisa, né? No procurar e buscar os outros elementos, foram as professoras Sandra e Carol, que elas tiveram essa disponibilidade de ir em outros lugares buscar. Mas em todo momento, as meninas, as agentes, sim, estavam bem engajadas e envolvidas também. Legal. A Dayana levantou a mão, você quer fazer uma pergunta, Dayana? Bom, então eu tenho uma outra pergunta para Marilisa. Você falou bastante, né, dessa questão do diálogo e do acolhimento com as famílias. E eu gostaria de saber se vocês percebem, né, ou perceberam dentro da organização do trabalho de vocês, você reforçou muito a questão de diversas estratégias, né? O vídeo e áudio. Se vocês perceberam que mudou a interação da família quando vocês diversificam esses recursos, se a família ela retorna de uma outra forma, se essa família participa mais quando tem o uso desses outros recursos, além só da conversa e do áudio gravado pelo WhatsApp. Sim, na verdade, assim, a gente pensou em fazendo os vídeos, né, justamente para chamar mais a atenção das crianças, né, e reforçar a importância desse vínculo com as famílias. Então, assim, inicialmente, a gente pegava vídeos, por exemplo, de musiquinha já do YouTube, né, enviava para as crianças verem, para os pais mostrarem para as crianças, mas... a gente percebeu que não estava tendo muito aquele retorno que a gente esperava. Então, o que aconteceu? Uma professora foi conversando com a outra, trocando ideia, e falou, não, vamos nós gravar, né, os vídeos. Então, a gente pegou a música, por exemplo, e entre as professoras do projeto de musicalização lá da escola, a gente gravou, pegou a mesma música, só que com a gente cantando, dançando, né? Então, chamou mais atenção. E até de explicação. Então, a gente precisa passar uma explicação da atividade, de vez só fazer a parte escrita, né? Enviar lá no documento das atividades, enviar no WhatsApp apenas a parte escrita, a gente começou a gravar os vídeos explicando, porque fazendo isso, os pais conseguem entender melhor a nossa proposta e as crianças também, né? As crianças sentem que, olha, não, eu tenho realmente a professora ali, né? Ela é minha professora. Então, isso foi tanto as professoras do projeto de musicalização, professoras de educação física, as professoras das salas, realmente, né, regulares. Então, envolveu a escola toda, né? Até a direção passando recado, a direção também gravou vídeo, transmitindo recado, não apenas o recado escrito, e isso cativou mais, realmente cativou. Que bom, isso é importante, né? Quando tem essa aproximação maior com as estratégias junto às famílias, né? É um dado, né, importante para a gente considerar. Tem uma pergunta aqui no chat para a Letícia. Sobre o projeto da Gabi, depois dele, as crianças mudaram o comportamento né, para legitimar a sua justificativa da questão do uso dos recursos físicos para se comunicar? Sim, como eu tive que falar bem rápido, né, até cheguei a comentar que, sim, eles melhoraram muito, né, então eles tinham esse cuidado com a Gabi, e eu passava isso, mas então nós temos que cuidar de todo mundo da sala, né, então como também a Gabi veio num propósito da gente ensinar coisas para ela, né, e tá sempre aprendendo alguma coisa nova, eu pegava bastante essa questão de o que nós vamos ensinar para a nossa amiga, nós vamos ensinar ela a bater, ou nós vamos ensinar ela, né, que a gente pode conversar, que a gente pode se resolver, que a gente não precisa brigar com o nosso amigo. E assim, na verdade, é uma característica, né, da faixa etária,
por conta de não estar tão desenvolvida a oralidade, né, de se resolver os conflitos com os recursos físicos. Mas, assim, melhorou extremamente, assim, no fim do ano, a gente conseguia dialogar, pedir por favor, esperar a vez do outro. Então, assim, acredito que, diante, né, de todo o trabalho que foi feito, acredito que melhorou muito, assim, o objetivo foi alcançado, sim. Ah, legal. Alguém tem alguma outra pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta para Renata. Bom, primeiro, eu particularmente amo trabalho com projeto, então, quem já trabalhou comigo, quem me conhece sabe, sou apaixonada por projeto, principalmente pela oportunidade de escuta que a gente faz com as crianças, né? Então, eu fico babando quando vocês trazem essas coisas, para mim, eu fico muito feliz. Eu acho que quando você traz, né, as perguntas que vocês fazem para as crianças, o que sabemos, o que queremos aprender, né, o que descobrimos. Vocês tiveram algum tipo de articulação com a escrita de forma contextualizada, partindo de todo esse trabalho, né? Teve envolvimento também, além de tudo que você trouxe, de algum tipo de escrita de forma contextualizada com as crianças? Sim, eu acho que a escrita, a função social da escrita, principalmente, ela esteve em todo o trabalho, permeando todo o trabalho também. Nessas rodas, nessas perguntas que eu fiz, eu já fazia a roda com uma cartolina em mãos e uma caneta para já ir colocando essas respostas deles. E esses cartazes ficaram fixados na parede da sala durante todo o projeto. Por exemplo, as entrevistas, a entrevista com a coordenadora Milena, fizemos em roda e eu era a escriba, né? Eles iam dizendo as perguntas, eu escrevendo. O que mandou para os pais também, né? Então, sempre teve isso. Teve escrita espontânea das descobertas, teve trabalho de consciência fonológica com as palavras relacionadas ao corpo, as brincadeiras de consciência fonológica. Então, sim, né? Isso é muito importante. Eu não coloquei porque eu queria passar uma outra visão, né? Eu não foquei para passar para vocês essa parte da escrita. Eu queria passar um sentido mais global do projeto, né? Muito bom, né? Por que eu fiz essa questão? Porque, às vezes, nós temos uma questão até equivocada, né? Que na educação infantil nós não trabalhamos a função social da escrita e de forma contextualizada. E o projeto é uma possibilidade de se fazer isso, então a criança ela vai compreendendo que realmente a função social da escrita nos diversos contextos, articulando as questões da escrita de forma contextualizada, com todos esses recursos que você descreveu, né? Com o trabalho com as listas, com a escrita do nome, com as receitas, com a escrita de palavras, envolvendo os jogos. Então, é uma forma muito, muito interessante, né, da gente poder trabalhar essa questão na educação infantil, né, que ela não é só o brincar pelo brincar, mas é um brincar intencional, é um brincar responsivo, é um brincar que tem uma intencionalidade, né, e que o professor, ele sabe aonde ele quer chegar. Então, acho que foi muito... Acho que todos os trabalhos, né, que vocês apresentaram hoje trazem essa potência de um trabalho intencional, de um compromisso com a educação, né, em especial com a educação infantil. Então, acho que é muito importante, muito significativo essa troca para nós, né, da nossa rede, essas experiências que vocês relataram hoje, tá? Sim, obrigada. Eu tenho uma perguntinha para a Letícia. Com relação às famílias, né? Então, por exemplo, sempre quando nós... sempre temos aquela fala, né? Assim, mas a família não participa, mas eu vou mandar, eles vão estragar, e como isso vai voltar? Ou não vai cumprir o cronograma, né? Como que você avalia essa relação desse projeto que envolveu diretamente a família dentro dessas questões? Isso aconteceu? Isso não aconteceu? Como que foi isso? Então, Taj, quando eu pensei, né, no projeto, na reunião, eu apresentei para os pais todo esse trabalho que a gente estava fazendo, né, e eu acho que foi
imprescindível, assim, a participação deles. Eu não teria conseguido explorar tantas coisas se eles não tivessem dado essa devolutiva, então foi fundamental, e eu acredito que o fato da Gabi ter se tornado uma amiga deles fez com que as crianças puxassem os pais. Então, eu recebia muitos relatos na porta, né, das mães chegando e falando assim, nossa, porque a hora que a gente foi jantar, a criança falou, ela adora tal coisa, que ela já havia comido. Ou, por exemplo, a gente foi sair para buscar alguma coisa e ela já foi pegando aí, a mãe falou, não, deixa ela aí. Falou, não, eu não posso deixar minha amiga sozinha. Então, acho que com o fato de ter cativado as crianças, elas externalizavam aos pais, né, às famílias, e foi muito importante esse diálogo, né? Então, assim, como os pais vão entregar na porta, a gente sempre estimulava e falava e conversava, né? Então, foi muito importante para a gente ter essa participação. E realmente, eu fiquei com muito medo da Gabi, assim, né, não voltar, acontecer algo desse tipo, só que isso não aconteceu. Eu, assim, até como professora, tinha uma das crianças que era muito, assim, vamos colocar aqui, a mãe não participava, né? Então, eu fiquei com receio quando essa criança foi e levou eu fiquei muito surpresa, porque a Gabi com eles andou de ônibus, foi à igreja, a mãe relatou, a mãe imprimiu fotos. Então, assim, foi um momento que eu acredito que eles perceberam a importância também, né? E houve essa troca. Então, foi por isso que esse projeto foi tão grandioso, né? Então, assim, até hoje, eu tenho o caderno, tenho os relatos, né? Os pais falando de como foi legal, foi importante essa troca, e eles acreditaram no projeto, né? Então, acho que isso foi algo que teve um diferencial. Se eu não tivesse esse apoio deles, talvez não teria conseguido alcançar, né? Então, mas a gente acaba ficando, como professora, a gente acaba, né, ficando receosa, porque vai para casa, vai voltar, e se voltar rasgada, e se voltar, né, ou se não voltar, ou se a criança não participar. E aí, como eu trabalhava bastante essa questão da oralidade, eu pensava, bom, se a mãe, ou a família não registrar, eu posso tentar puxar da criança, e foi o que aconteceu, né? Então, assim, no começo eles não falavam muito, depois eles começaram a trazer muitos detalhes, né? Então, foi bem interessante. Não sei, acho que eu respondi, né, essa pergunta. Sim, é importante isso, né? Que isso também não venha a ser um limitador, porque situações adversas podem acontecer, né? Mas que isso não impeça a gente de propor aquilo que a gente deseja, né? E olha como, às vezes, a gente se surpreende de forma positiva com o envolvimento dessas famílias, e isso é muito importante. Alguma pergunta a mais para as meninas, para o pessoal? Acredito que tá. Eu coloquei o link da lista de presença, tá bom, gente, no chat. Então, por favor, respondam. Aí vocês selecionem a sala 1, que vocês, como falo, vocês participaram, né? Então, coloquem lá a sala 1. Eu vou colocar aqui de novo o link. Quem não preencheu, quer falar, Lê? Quero. É Pode falar. só uma questão que algumas pessoas colocaram sobre o gráfico, né? Então, eu tinha essa rotina de trabalhar a votação com as crianças, né? Então, para tudo. Então, eu fiz essa caixinha. Então, todas as histórias, eu sempre dava 2 opções e aí eles iam votando, né? E aí tem essa questão de estar inserido num contexto, aprendizagem. Então, a gente fazia a contagem, escrevia o número, via qual tinha mais, qual tinha menos, e aí, então isso fez parte da minha rotina com as crianças, e eu lembro até que uma vez eu apresentei esse trabalho no HTPC, e uma das professoras falou, nossa, mas tão pequenos, eles conseguem? E realmente eles conseguiam, né, então acho que é importante eles já exercerem esse poder, né, de votar, e poder ter autonomia sobre o próprio. Por isso que eu acho também que foi tão enriquecedor, porque eles participaram dessa construção, né? Não trouxe a Gabi pronta para eles, essa daqui é a nossa amiga, né? Então, eles participaram dessa construção mesmo. Então, só para responder que tinha pessoas falando, na verdade não era pergunta, mas só para exemplificar um pouquinho melhor. Obrigada, Tade. Legal. Tem uma pergunta aqui no chat, eu acredito que é para a Fabiane, que é sobre o brincalhourístico. Está dizendo assim, ó, muito interessante
Vocês trabalhavam antes todos os materiais para chegar ao produto final? Então, nessa atividade, como a gente queria fazer algo para surpreender as crianças, a gente trabalhava assim, o brincar heurístico dentro da sala, mas com esses novos materiais a gente não explorou antes. A gente deixou como se fosse uma surpresa mesmo, para que depois que as crianças conhecessem, brincassem, aí sim a gente levou para a sala, ficou guardado um tempo com a gente na escola, né? E aí sim elas brincaram depois, né? Exploraram depois. Mas no primeiro momento foi surpresa mesmo, desses materiais, dessa atividade que a gente preparou. Porque depois sozinhos, né? Depois com cada sala, ficou mais reduzido, então eles puderam explorar mais. E até a perspectiva do brincar heurístico é essa intenção, né? Que eles possam serem instigados pela organização. Se vocês repararem nas fotos que ela trouxe, tem uma preocupação toda com a estética da organização dos materiais. Então, os materiais, eles não são ofertados, né, em caixas, tem toda uma organização estética, que isso faz parte da proposta também. Muitas escolas na nossa rede muitos profissionais têm adotado, né, essa perspectiva de trabalho com os materiais não estruturados, materiais naturais. Eu vou ver se tem mais questões aqui para vocês, ó. As pessoas estão parabenizando de modo geral, o envolvimento, o trabalho coletivo, o trabalho das escolas, falando sobre a interação entre os professores, né? Se você quiser falar um pouquinho, como que é essa relação. Lá, então, assim, essa interação é uma das partes mais importantes, né? Porque, assim, é algo que é pensado junto, né? No coletivo. E isso não foi só com as professoras do maternal, né? No caso, eu, a Carol, é com a escola toda. Lá tem essa preocupação também de fazer algo e interagir entre os professores. Então, é muito legal. E, assim, e o legal das 3 professoras, que, assim, nós somos professoras das 56 crianças, então, quando eu precisava me remeter à aluna da Carol, a criança da Carol, ela não tirava, né, como eu posso falar assim, ela não ficava chateada, brava, Fabi, você foi lá e falou com a minha criança. Não, algo que foi tão natural, que estava tão casado entre nós, que essa interação, que foi super tranquilo. Então, assim, tanto que tem crianças, até hoje, que chama a Sandra pela professora, minha professora. Então, os pais às vezes confundiam, não sabia nem quem era a professora titular da sala, porque eles viam a gente e chama, né, a todos de professores por estar junto. Então, assim, a interação entre os professores é muito legal, ter esse planejamento, ter essa confiança no trabalho uma da outra que vai dar certo, foi bem legal. Não, a gente costuma brincar assim, as 3 brilharam, não uma brilhou. Uma teve ideia, a outra foi lá e fez. Não, as 3 fizeram e as 3 juntas fizeram todo esse trabalho. Que bom, né? Isso é muito importante quando a gente tem essa parceria na escola. Enaltece o trabalho de modo geral, fortalece o trabalho coletivo, isso é tão importante. Sandreli, você quer fazer uma pergunta? Acho que ela bateu a mão sem querer. Pessoal, das perguntas do chat, eu creio que nós conseguimos contemplar. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, a participação de todos hoje, os ouvintes e quem apresentou os trabalhos. Lembrem de assinar a lista de presença, tá? Eu coloquei aqui no chat. E agradecer mais uma vez, né? Hoje nós finalizamos, então, o 26º Simpósio Rio Clarense de Educação. Agradecemos a participação de todos em todas as palestras, hoje também aqui na sala. E nós estamos gravando e depois nós vamos disponibilizar também as apresentações para vocês pelo nosso canal, tá bom? Então, bom dia a todos e muito obrigada.